tarde, turma! Vamos à nossa aula de história de hoje? Vamos dar continuidade na unidade 2, os objetos contam histórias. Capítulo 1, seus objetos pessoais, páginas 32 a 36. Na aula anterior, percebemos que vários objetos que possuímos fazem parte de nossa memória individual e que muitos deles são preservados pela família. Agora vamos estudar sobre preservar a memória, ou seja, cuidar, guardar essa memória. A mãe da Emília preservou alguns objetos da filha, pois eram importantes para contar parte de sua história e, consequentemente, a história dela também. E vocês aí em casa, também têm objetos guardados que lembrem aí a história de vocês quando eram bebês? Prontos, turma? Na página 32, vamos iniciar os exercícios de hoje. Exercício 1. Dona Elvira decidiu manter em casa um par de sapatinhos que Emília usou quando era bebê. Que tipo de lembrança você acha que esse objeto traz para a mãe da Emília? Responda oralmente com quem acompanha suas tarefas. Muitos objetos produzidos no passado e mesmo no presente podem auxiliar no estudo de história e precisam ser preservados, como a Dona Elvira fez com os objetos de infância da Emília. Turminha, vocês já foram ou já ouviram sobre museus? Vocês deverão responder essa questão aqui no Google Classroom. Lá nas atividades vocês vão ver um ícone que tem um ponto de interrogação. Lá vocês deverão responder essa pergunta. Os museus têm um papel muito importante, pois são lugares onde podemos conhecer o que foi realizado no passado, comparar com o presente e pensar soluções para o futuro. Tem a função de preservar a memória cultural de um povo e seu patrimônio. Legal, né? Aqui pertinho da nossa escola, nós temos o Museu do Ipiranga, onde são guardadas muita parte da história do nosso país. Em Compreendendo Documentos, na página 32, vamos ver que há muitos museus diferentes, de artes, ciências, tecnologia. O Museu da Pessoa, por exemplo, é muito interessante, porque tem como objetivo trabalhar com a história do cotidiano, ou seja, do dia a dia, e procura dar espaço para todo cidadão. Nele podemos encontrar histórias de vida e relatos de várias pessoas. Na página 33, podemos fazer a leitura de um desses relatos. Vocês vão ver lá a receita do bolinho sem sabor. Curioso, né, turma? É uma receita de uma família e eles compartilharam, está lá no Museu da Pessoa. A leitura do relato registrado no site do museu permite conhecer costumes da família da autora. Vocês deverão copiar do texto os itens a seguir: nome da criadora da receita do bolinho, grau de parentesco entre a dona da receita e a autora, ou seja, era o que? Mãe, vó, tia, o que da nossa autora? Dia da semana em que a receita era preparada. Qual era a bebida servida para acompanhar o bolinho? Na página 34, no exercício 2, vocês terão que sublinhar no texto a receita do bolinho sem sabor quais os objetos que haviam na casa da avó de Cíntia, dos quais ela tem lembrança. Fácil, né? No exercício 3, a autora do texto deu à receita o nome de bolinho sem sabor, mas revela que a receita é a melhor do mundo. O que podemos entender nessa contradição? Comente com quem estiver acompanhando sua tarefa. Como pode o bolinho chamar sem sabor, mas é a melhor receita do mundo? Curioso, né? Continuando as atividades, no exercício 4, qual decisão a autora do texto toma após compartilhar essa história familiar? Vamos responder no manual. Exercício 5. E a sua família? Tem uma receita especial da qual você goste bastante? Vamos responder lá no Google Classroom, na atividade com o ponto de interrogação. Estou curiosa para saber quais são essas receitas, turma. Discutindo o presente, fotografias impressas e digitais. As fotografias são documentos valiosos para registrar momentos de uma época.
Podemos extrair muitas informações de uma fotografia, como as pessoas viviam em determinada época, o que elas vestiam, como eram os espaços que viviam e etc. Atualmente temos a facilidade de fotografar com aparelhos digitais e compartilhar tudo via internet. Na página 35, exercício 1, vamos observar as imagens apresentadas como os registros fotográficos eram feitos antigamente. Seus parentes costumavam fotografar eventos familiares dos quais você participa? Se sim, quais aparelhos eles usam para fazer esses registros? Assinale usando um X. Nos exercícios 2 e 3, vamos pensar e responder. Há fotos de família impressas na sua casa? Quais? Em sua opinião, por que as famílias reúnem fotografias em álbuns, sejam eles feitos de imagens impressas ou digitais? Essa atividade deve ser respondida no Google Classroom, no ícone com o pontinho de interrogação. Caprichem, estou curiosa! Legal, turminha! Estamos quase terminando a nossa aula de hoje. Para finalizarmos, vamos ver um pouquinho sobre doação e reciclagem de objetos, iniciando na página 35. Na página 36, as atividades dessa página, elas visam desenvolver a consciência e a responsabilidade com o espaço e sociedade em que vivemos. Todos nós somos responsáveis pelo nosso planeta. No exercício 1, vocês devem responder qual objeto pessoal que vocês não usam mais e está em bom estado que poderia ser doado. Exercício 2. Dê 3 exemplos de objetos que a sua família costuma descartar no lixo que é coletado na rua em que você mora. No exercício 3, vamos responder: que motivos você acredita que levam seus familiares a descartar os objetos citados no exercício 2? Responda oralmente. No exercício 4, temos que ajudar a mãe da Emília a destinar os itens que serão descartados, marcando quais podem ser doados e quais podem ser reciclados. Ou seja, reciclar é porque ainda pode utilizar até de uma outra forma, ou reformando o objeto. Gostaram da aula de hoje, turma? Realizem as atividades com bastante atenção e até a próxima. Qualquer dúvida estou à sua disposição. Beijinhos da sua professora.